Alternativa para receber dinheiro do INSS em meio à pandemia, a demora para se agendar perícias. Alguns artigos, o próprio Tribunal de Contas da União já demonstra para acabar com a atual fila do INSS serão necessários aí pelo menos 3 anos. Então vamos ver algumas alternativas aqui para você que passou por revisão do INSS e teve o seu benefício suspenso, cortado, tentou receber novamente e teve o benefício negado pelo INSS. Vou pedir que você compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar outras pessoas que talvez estejam nessa situação. E é claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já aproveita a oportunidade, se inscreve, ativa o sininho das notificações para receber nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias, informações e dicas que trazemos todos os dias aqui no canal. É um prazer receber vocês aqui. Esse é o canal Drone Diário, eu sou Osias Júnior, nessa terça-feira, dia 20 de outubro de 2020. Acredito que você já ouviu falar na tutela de urgência. A tutela de urgência pode ser concedida em qualquer fase da ação acidentária, que é o exemplo que eu trago para vocês aqui, mas é claro que o seu advogado pode pedir a antecipação de tutela. Acontece que os juízes, na grande maioria, vou colocar aqui 100% dos casos, negam essa antecipação. O que é uma antecipação de tutela? A antecipação de tutela é quando se pede para voltar a pagar ou iniciar o pagamento do INSS que foi cortado para aquela pessoa que entrou na justiça. Geralmente o juiz diz o seguinte, ele não pode se basear apenas naquele documento juntado, tem que se passar por um médico, um profissional da área de saúde, para comprovar se realmente existe a incapacidade para o trabalho, para aí sim ele poder conceder essa tutela e você começar a receber antes de acabar o seu processo, durante o andamento do processo. Então vamos entender aqui, a tutela de urgência pode ser concedida em qualquer fase da ação acidentária, desde que estejam presentes os requisitos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Termos complicados, não se preocupe, é uma preocupação para o seu advogado. Acontece o seguinte, esse Código do Processo Civil, o artigo 300, diz que a probabilidade do direito e do perigo de dano, em especial quando há excessiva demora de marcação de perícia e necessidade de garantir a manutenção do segurado pelo cancelamento abrupto do pagamento de benefício de caráter definitivo. A pessoa recebia uma aposentadoria por invalidez, um benefício por incapacidade definitivo para o resto da sua vida e de repente, de súbito, tem aí o benefício cortado, tem alguma coisa de errado. Nessa linha de entendimento, já existem desembargadores que reforçam o despacho, que nega a antecipação de tutela e o segurado que teve a sua suspensão da sua aposentadoria por invalidez há mais de 2 anos, esse aqui, no caso aqui em questão, recebia uma aposentadoria por invalidez há quase 10 anos e teve o benefício cortado. Com a decisão da Justiça, o INSS tem que voltar a pagar o benefício em 10 dias, sob pena de pagamento de multa diária, até que sobrevenha a decisão judicial nos casos de ação originária que tramita na comarca aí inicialmente. Você entrou com uma ação na Justiça, pede-se a antecipação de tutela, pede-se para você começar a pagar o benefício, em geral o juiz nega. Só que quando se recorre e você passa por perícia, você tem e essa ação é imediata. Segundo um relator do agravo de instrumento, que é uma peça, ou seja, um movimento do processo aqui, a incapacidade para o trabalho da parte agravante foi demonstrada por documentos médicos datados de janeiro desse ano de 2020, da ação que eu estou comentando com vocês, inclusive que expressam a impossibilidade de voltar ao trabalho. Esses documentos foram feitos aí por médicos sobre os quais não paira nenhuma indicação desabonada para abalar o crédito das suas conclusões. Resumindo, esse médico, ele não é do INSS e também não é da Justiça, é um médico que tem apenas o compromisso com a avaliação médica. Acontece que havia uma coisa julgada. É difícil, às vezes eu paro para pensar, essas palavras são difíceis, eu sei,
não é preocupação sua, pode ficar tranquilo, isso é preocupação para o seu advogado, que é coisa julgada. A justiça já havia feito o julgamento dessa causa, dando o benefício por incapacidade para essa pessoa, e o autor teve o reconhecimento, portanto, da aposentadoria por invalidez anteriormente, de forma judicial, foi feita uma coisa julgada. Nesse quadro, entendeu-se ser inviável simplesmente cessar o pagamento do benefício com base numa perícia realizada pelo INSS administrativamente, sem demonstrar à justiça a modificação da condição de saúde do segurado. Foi entendido que se uma pessoa recebe uma aposentadoria por invalidez concedida pela justiça, não é uma perícia simples, aquela que você vai até o médico do INSS com sua documentação, sem exames mais detalhados, que pode cortar, acabar com esse benefício. Assim, com o ocorrido, foi verificada a deliberação administrativa com a cessação do benefício, importa na violação do princípio do paralelismo das formas, normalmente no caso da concessão do benefício da aposentadoria por invalidez. Em princípio, tem caráter de benefício definitivo, o que foi resultante de uma decisão judicial, de sorte que o seu cancelamento somente é possível através de decisão da mesma natureza, ou seja, pela via judicial, à luz do preconizado. O artigo 105 do CPC concluiu uma decisão deferida agora em setembro. Essa decisão ela é utilizada para ajudar outras pessoas. O entendimento da justiça é que se uma pessoa recebe um benefício por invalidez de caráter definitivo, ou seja, essa pessoa não tem condições de voltar ao trabalho pelo resto de sua vida, apenas uma outra decisão da justiça, uma nova perícia, poderia tirar o direito a esse benefício, e não uma decisão administrativa feita dentro do INSS. Então fique muito atento, pois o INSS tem por hábito fazer revisões administrativas e tirar o benefício das pessoas. Com isso, muitas pessoas são prejudicadas, sendo que elas têm direito ao benefício. Segundo esse processo que eu estou vendo para vocês, o segurado sofreu um acidente de trabalho em 2002, que resultou num grave traumatismo craniano, passando a receber o benefício de auxílio-doença do INSS. Em função do agravamento das condições de saúde, o autor conseguiu provar na via judicial a total incapacidade para voltar ao trabalho, transformando o seu auxílio-doença em uma aposentadoria por invalidez em agosto de 2008. Decorrida aí quase 10 anos, o INSS, a autarquia previdenciária, convocou o segurado para uma avaliação periódica, com a autorização aí dos artigos 60 e 101 dos planos de benefício previdenciário social, a Lei 8.213 de 1991. O objetivo dessas comprovações é verificar se ainda persiste no segurado a incapacidade para o trabalho. Quando entende que não persiste, a autarquia previdenciária cessa o pagamento do benefício que está sendo alcançado pelo segurado. O INSS tem por direito, para as pessoas que têm menos de 60 anos de idade, a cada 2 anos, está convocando essas pessoas para uma revisão de benefício. Existem algumas exceções, sim. Pessoas que tenham ali 55 anos e mais de 10 anos recebendo benefício, ou pessoas que tenham 60 anos ou mais e recebam a aposentadoria por invalidez, e mesmo pessoas que recebam a aposentadoria por invalidez, que tenham HIV/AIDS, essas pessoas teoricamente ficariam dispensadas de passar por uma perícia do INSS. No mais, todos aqueles que recebem benefícios do INSS podem passar por revisão a cada 2 anos, o que é um grande risco. Eles acabam tirando a sua aposentadoria, substituindo por um auxílio-doença por um determinado tempo, porque se você recebe há mais de ano, você não pode ter o seu benefício cortado de uma vez. Eles vão dar ali para vocês 6 meses recebendo um salário, depois mais 6 meses meio salário e 6 meses 25%, ou seja, aos poucos eles vão tirando o benefício de você, sendo que você, nesse momento, não pode estar recorrendo ali ao próprio INSS, porque eles estão pagando você para que você se prepare para retornar à atividade de trabalho. A única solução, recorrer à justiça. Mediante a um simples exame clínico, sem considerar o histórico de doença neurológica, que no caso dessa ação que nós estamos vendo aqui, de um grave acidente, um traumatismo craniano, que resultou
na incapacidade para o trabalho, o INSS suspendeu o pagamento da aposentadoria por invalidez. Então, para você ver, quando ele faz uma perícia médica dentro do INSS, é apenas um exame simples, não é um exame tão complexo quanto aquele pedido pela justiça. E, infelizmente, muitas pessoas perdem o benefício e não correm atrás para reaver. O segurado, então, em questão aqui, voltou à justiça, dessa vez para pedir o próprio reestabelecimento do benefício, para voltar a pagar, requerendo a antecipação de tutela. A vara da justiça onde ele entrou pediu-se a antecipação. Acontece que no despacho, quando foi entrado na justiça, a juíza local negou a antecipação de tutela, como eu havia dito lá no início do vídeo. Ela argumentou que somente poderia fazer um juízo da convicção a partir dos documentos trazidos pela parte autora, ou seja, ela se basearia apenas no documento existente no processo. Assim, ela se reservou da apreciação do pedido da antecipação de tutela para depois da entrega do laudo pericial mediante comprovação da parte interessada com urgência, ou seja, foi marcada uma perícia para ser feita o mais rápido possível, mas a tutela só pode ser concedida se a pessoa passar pela avaliação de um médico perito qualificado para verificar se tem ou não direito dessa antecipação. Mais uma vez, eu repito, a antecipação de tutela, você começa a receber antes do processo acabar. O processo segue todos os trâmites, ou seja, continua andando diante dos seus recursos, mas a pessoa recebe. A julgadora deu prazo de 15 dias, 2 semanas aí, para que tanto um advogado quanto o outro, para as partes falarem os seus argumentos e impedimentos, indicarem médico, se for o caso, ou a apresentação de perguntas no processo. Nessa senda, determino, desde logo, que as perícias nas áreas neurológica e psicológica sejam executadas no Departamento Médico Judiciário. Olha que bacana. Para você ter uma ideia, 2 perícias médicas, uma neurológica e uma psicológica. Com a data de exames periciais, intime-se as partes para a realização das perícias, os laudos deverão ser entregues no juizado, prazo de 30 dias, ou seja, foi feito um pedido. Se você entra na justiça agora, com certeza, de imediato, ainda mais com o pedido de antecipação de tutela, logo nos primeiros meses, se não nos primeiros 30 dias, a juíza já vai marcar uma perícia para você. Coisa que não está acontecendo no INSS. A justiça não parou perícia médica nem durante a pandemia. Tem um aconselho que você que tem o benefício negado, procure um profissional, senta, conversa, ainda mais se teve o seu benefício suspenso, para ver quais as possibilidades de você já ingressar com uma ação na justiça. Muitas das vezes as pessoas são enganadas, porque o advogado não pode entrar na justiça, não porque ele não quer, mas porque você não tem o requisito necessário. O INSS ainda não fez a prova administrativa de que fez pouco caso do seu benefício. Conheço pessoas que ainda estão recebendo e elas não entendem que não podem entrar com uma ação na justiça. Primeiro, tem que ser feito um pedido administrativo. Se o pedido for recusado, aí sim, essa pessoa pode entrar na justiça contra o INSS e imediatamente, num prazo rápido, aí, já vai ser marcada a sua perícia médica. Nesse embate aqui, dessa decisão, a defesa do segurado impôs um recurso de agravo de instrumento para o tribunal, que acabou provido em caráter monocrático 2 anos depois. Ou seja, a pessoa conseguiu a antecipação de tutela assim que passou pela perícia médica, começou a receber, o processo ainda demorou 2 anos, mas a pessoa recebeu durante esse período, chegou lá no tribunal, a pessoa ganhou com uma decisão monocrática, ou seja, de apenas um desembargador, ele falou, não, essa pessoa tem o direito, e ele voltou a receber, portanto, a aposentadoria por invalidez. A única maneira de você retornar e receber seus benefícios, a garantia é que você vá para a justiça. Fuja, corra de recursos dentro do INSS. Se for o caso, pede para começar de novo, pagar um novo benefício. E se for negado, você vai pedir da cessação de quanto parou de receber o benefício por invalidez que você pedia. A questão é que o INSS exige a negativa para se entrar, ou melhor, a justiça exige a negativa do INSS para se entrar com uma ação contra o INSS. Isso é complicadíssimo. Existem prazos e
não é uma jogada. Infelizmente, hoje, para se ter uma negativa do INSS, está demorando meses. Isso quando se tem a negativa. E algumas pessoas vão esperar por anos, porque a fila do INSS está enorme nesse momento. São mais de 3 milhões de pessoas que passam por uma angustiante espera. A solução, infelizmente, ainda continua sendo a justiça. Essa decisão dessa pessoa que ganhou aqui e o despacho para você acompanhar, essa matéria que eu espero ter explicado para vocês direito, a demora excessiva na marcação de uma perícia médica pode embasar uma concessão de uma liminar na justiça. Procura um advogado para sentar e ver se é hora de entrar na justiça. Converse com o seu advogado. As pessoas não estão tendo um diálogo honesto com o seu advogado. Elas fazem o que querem, depois procuram outros advogados para se defender do seu advogado. Isso não é justo nem com o profissional, nem com você. Você acaba se prejudicando por não seguir orientações simples. Muitas das vezes, muitos dos clientes que procuram um escritório que eu presto serviço há mais de 16 anos, não existe a necessidade de se entrar na justiça naquele momento. A via administrativa é o primeiro caminho. Não tente recursos dentro do INSS, porque você vai se dar mal, ainda mais se for no caso aqui de benefício por incapacidade. Se o INSS já negou o seu benefício, você acredita que ele vai conceder o seu benefício administrativamente, ou seja, dentro do próprio INSS? Procure a justiça, suas chances são muito maiores de se obter, de você ter o sucesso, ainda mais se você tiver a documentação correta. Se a sua documentação não for válida, ou se a sua contribuição ou o seu direito ao benefício não for válido, você não tiver direito de entrar na justiça, o seu advogado vai orientar você. Conheço pessoas que procuram, falam, olha, passei por 10 advogados, queria que você desse uma olhada aqui. Olha, meu amigo, sinto informar que você já teve a oportunidade e não tem como. E já existem aquelas pessoas que entram com uma ação na justiça e procuram 20 advogados aí para se defender do seu próprio advogado. Então, senta, seja honesto com o seu advogado, para que ele seja honesto com você. O advogado está trabalhando ali para você, você precisa dele, só que o advogado também precisa de você. Nessas horas tem que haver um consenso. A orientação, para você que deixou o like aqui, para você que deixa comentários aqui no canal, procure a justiça. Se você recebeu um benefício de invalidez, uma aposentadoria, e ele foi cessado por uma simples perícia médica do INSS, somente a justiça é que pode cortar o seu benefício. As chances de você voltar a receber são enormes. Tá? Procura a justiça através de um advogado. Como eu encontro um advogado? Em primeiro lugar, se alguém aqui no YouTube deixa aqui o escritório, o telefone, cuidado. Se alguém bate na porta da sua casa, cuidado. Todas as pessoas que me procuram são por indicação. Alguém fez um trabalho com a gente, perdeu o processo, mesmo assim indica, porque o advogado não tem obrigação nenhuma de ganhar o processo. Ele apenas tem a obrigação de meio, ele é o caminho, a orientação para que você seja levado à justiça. Quem vai definir se você tem direito ou não é a sua documentação e a decisão da justiça. O seu advogado, ele vai ser o caminho para isso. Então, portanto, para ter sucesso, procure alguém que passou por algo semelhante e peça informação. Olha, quem você indica? Agora, se você não conhecer ninguém, vá até a OAB mais próxima, já alertando você que não existe advogado da OAB, advogado de graça, vamos colocar assim, mais simples falar, para você entrar com ação contra o INSS. Na OAB eles vão indicar e vão falar, ó, esses advogados vão dar vários números, telefones para vocês, eles trabalham com ação contra o INSS, ação previdenciária. Procura ver qual é o melhor para você. Não existe advogado de graça contra o INSS e também não existe advogado de graça trabalhista. Tudo é particular, você tem que combinar aí, combinado não é caro, aí é por sua conta. Então, portanto, senta e conversa, é muito melhor deixar tudo às claras nesse momento. Para cortar uma aposentadoria por invalidez que a justiça deu, somente a justiça para tirar esse benefício. O INSS tira sim, mas você tem como reaver isso. Forte abraço a todos. Mais uma vez eu digo que a origem, a fonte dessa informação, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo para vocês lerem, compartilharem, trocar ideias aí com as pessoas que você conheça.
a orientação é sempre a mesma. Justiça sempre é o melhor caminho para se lidar contra o INSS. Forte abraço, meu muito obrigado a todas as pessoas que deixam comentários. Que Deus abençoe as nossas famílias nessa terça-feira. Hoje é 20 de outubro de 2020. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo explicativo. Eu me baseio nos comentários e também, é claro, nas matérias que são publicadas nos principais jornais e revistas de todo o país, para eu ter uma fonte da informação que eu sempre deixo aqui no vídeo para vocês. Até o próximo vídeo.